Então, vamos começar oficialmente aí o primeiro investidor de sucesso show, né? A ideia desse, não vou dizer especificamente uma aula, né? Muito uma coisa bem prática, é fazer algo com que eu possa mostrar um pouco mais de conteúdo, de forma mais prática, né? Então, ou seja, algo mais sem seguir necessariamente o padrão de uma aula. Eu vou simplesmente, ao longo desses investidores de sucesso dos shows, procurar cada um deles, mostrar algo prático para que vocês possam adquirir um conhecimento que possam acrescentar aí na vida de vocês, nos investimentos de vocês, principalmente. Os temas vão variar bastante, né? Claro que a maioria vão ser mais concentrado no que eu faço, mais no meu dia a dia. Eu vou procurar trazer alguns convidados também para que trabalham mais profundamente com outras áreas de investimento, para que possam somar para vocês, então, conhecimento aí em várias áreas, né? Eu tenho um foco, meu maior foco de todos os investimentos é no trading automatizado, né, no investimento automatizado com robôs de investimento. Invisto bastante na bolsa de valores também por longo prazo, mas já não é um foco tão grande quanto o do trading automatizado, né? Opero opções também. Logicamente, invisto uma parte do capital em renda fixa também. E tenho aí uma boa experiência no mercado internacional, né? Tanto no mercado de Forex, que é o mercado que eu mais opero de forma automatizada, Forex CFDs, depois eu vou falar mais sobre isso, mas também aí na Bolsa Americana, tanto ações quanto opções, né? Então, eu vou começar falando hoje, tá, um pouco mais, digita aí no chat, ou também tem um botão que eu acho que é levanta a mão, se eu não me engano, upper your hand, se eu não estiver enganado, onde vocês aí podem interagir, né? E levanta a mão aí quem não conhece bem o conceito de conta-margem. Raise your hand, legal. Raise your hand, raise hand. Levanta a mão, isso aliás, quem não é familiar com o conceito de conta-margem. Legal, bastante gente, né? Então, eu vou explicar, tá? Aqui de uma forma bem prática, para que vocês possam entender um pouco mais alguns tipos de investimentos e como isso pode beneficiar vocês e também os cuidados que tem que ter, né? Vocês fiquem à vontade, tá? Para qualquer momento no chat. Hoje é uma coisa bem informal, então no chat vocês fiquem à vontade para, enfim, postar aí as perguntas de vocês, eu vou respondendo dentro do possível, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Então, vamos lá. Quando você compra uma ação, por exemplo, uma ação que custa R$30 na bolsa, você compra um lote padrão de 100 ações, você faz, né, 100 vezes 30, e aí você precisa de R$3.000. E aí o que você faz? Minha letra é meio feia, tá? Não esqueçam que eu sou médico, né? Médico tem a letra feia. Então, você vai lá e paga os R$3.000 e recebe as 100 ações da empresa XYZ, né? E aí você tem essas ações. É assim que funciona, não existe margem, não existe alavancagem. A princípio tem forma de day trade, mas o padrão é isso aqui, né? Na conta margem,
Então, digamos assim, que aqui ainda na conta normal, você tem 10 mil reais na conta, você paga 3 mil nessas 100 ações da XYZ, agora você tem 7 mil reais disponíveis na conta, mais 3 mil em ações, aí vai variar para cima e para baixo, conforme a oscilação do preço dessa ação. Subir 1%, você vai ganhar 1% em cima de 3 mil. Cair 1%, você vai perder 1% em cima de 3 mil. Que dá, né, 30 para cima e para baixo. Simples assim, né? Isso é a conta, vou chamar aqui de conta normal, a conta normal. Como que é a conta margem? A conta margem, você tem os mesmos 10 mil na conta, tá? Só que, você quando vai comprar, você não precisa ter o capital para comprar um ativo, né? Digamos que você vai comprar, a gente usa muito lá fora, por exemplo, tem o S&P 500, que é o índice, como se fosse o nosso índice Bovespa aqui, com as 500 principais ações da Bolsa Americana, né? Ou, por exemplo, você vai comprar o que a gente chama no Forex de euro-dólar, é euro barra USD, né? Que nada mais é do que o euro cotado em dólar, né? O que a gente chama de dólar aqui no Brasil, né, o mini dólar no mercado futuro, é o USD, ou seja, o dólar, barra BRL, que é Brazilian Real, né? Vamos pegar o exemplo do USD aqui, que é bem mais familiar para todo mundo. E aí, digamos que ele está cotado a 3,2100. Normalmente é cotado em 4 ou 5 casas decimais. Vamos botar aqui em 4 casas decimais. 3,2100. Ou seja, o SDBRL, que é o que a gente chama de dólar, né? O dólar cotado no real brasileiro. Digamos que, e aí funciona por questão de lote. Se você abrir, por exemplo, um lote 0, só aqui um exemplo só didático, né? 0,1, significa que isso aqui a gente chama de PIP, tá? Isso aqui é um PIP. Cada PIP vale $1, né? Ou seja, se ele subir 5 pips, for para 3,2105, você ganhou $5. Se ele cair 5 e você operou comprado e ele cair, você comprou a 3,2100, ele foi para 3,2095, você vai perder $5, né? E aí automaticamente ele vai ou creditar, né, ou aumentar $5 aqui, ou tirar $5 daqui. Então a grande diferença da conta margem, digamos assim, para a conta normal, aqui é a margem, é que você não precisa do dinheiro para comprar esse ativo aqui. Você simplesmente abre um lote desse equivale 0,1 a comprar $10 mil da moeda, e a oscilação ou é debitado ou é creditado em tempo real na sua conta. Simples assim, você não precisa ter o dinheiro de fato, tá? Isso possibilita alavancagem, ou seja, se você abrir o lote 0,5, cada pip desde valer $1 vai valer $5. Então, se subir 10 pips, você ganha $50. Se cair 10 pips, você perde $50. E assim vai. Isso traz, primeiro, ficou claro para vocês? Levanta a mão aí para mim. Quem acha, deixa eu abrir meu chat aqui. Quem acha que ficou claro? Levanta a mão aí para mim, pessoal. Legal. Ficou claro, né? Então, legal, ótimo. Pode falar, levanta a mão ou falar no chat. Joia, deu para entender. O que isso traz de oportunidade, né? Vamos abrir aqui um gráfico. Até, inclusive, eu vou botar aqui no chat. Quem quiser baixar uma plataforma MetaTrader 4, tá? Para, enfim, cotação em tempo real, para poder ver isso que eu estou fazendo aqui em tempo real. Eu botei o link aí no chat, né?
e aí é só vocês clicarem, vocês podem baixar aí gratuitamente, né? Mas eu vou mostrar aqui na minha tela, né? Aqui a gente tem, por exemplo, isso agora em tempo real aqui, o ativo euro-dólar, né? O euro cotado em dólar. Então, aqui a gente está no gráfico de 15 minutos, né? Então, o que significa? Cada barrinha dessa aqui, tá? A preta é que está subindo, a branca é que está caindo, equivale a 15 minutos. Aqui está o preço e aqui está o tempo, né? Então, quando a gente opera uma conta margem, a gente pode, por exemplo, operar pequenos movimentos, como esse aqui, ó. Aqui caiu 12 pips, subiu 8, 9 pips, caiu 9 pips, e ganhar dinheiro com pequenos movimentos, entendeu? Do dia, isso aqui, imagina, isso aqui foi entre 4h30 e 8h15, entendeu? Aqui no horário de Londres. Então, ou seja, você tem muito mais oportunidade. Normalmente, quando a gente compra uma ação, isso aqui é o gráfico diário, a gente faz o quê? Você compra e deixa ela por longo prazo, né? Para ela ir subindo ao longo do tempo. Cada barrinha dessa é um dia. Então, tu comprou aqui, dia 24 de fevereiro, e essa é a alta depois aí de meses, né? E não tem nada errado com isso. Agora, quando você tem conta margem, você pode ir para um gráfico de M15 ou M5, de 15 minutos, 5 minutos, e operar movimentos bem curtos do mercado, tá? E fazer uma ordem aqui que dura 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, e ganhar, por exemplo, 0,5% numa única ordem que dura 1, 2 horas, né? Se você compra um ativo sem alavancagem, ele subiu bem pouquinho, imagina, isso aqui a gente está falando da quarta casa decimal, ele subiu ou caiu bem pouquinho, não vai influenciar quase nada, né, no valor da sua conta. Agora, se você tem alavancagem, pode abrir lotes maiores, isso influencia. Então, isso te dá a possibilidade tanto de operar no longo prazo, quanto no curto prazo, né, e a maior parte dos robôs operam no curto prazo, né. Então, isso traz um mar de possibilidades, né. Claro que você tem que tomar cuidado também para não perder, né, mas para não perder demais, ou seja, abrir um lote muito alto. Quando você abre um lote alto, automaticamente você deve colocar o que a gente chama de um stop curto, né? Stop é o máximo que você pode perder. Por exemplo, você comprou aqui com uma expectativa de que vai subir. Você coloca logo aqui embaixo o que a gente chama de uma ordem de stop loss, ou seja, você comprou aqui, se ele continuar caindo, você limita o seu prejuízo. Se ele subir, e aí a gente coloca o que você chama de take profit, você realiza aí o seu lucro, né? Então, isso é basicamente, de forma simplificada, o que é conta margem, tá? E agora eu vou explicar aqui, quem tem uma noção de como funcionam os robôs na prática de investimento? Levanta a mão aí, quem tem uma noção, quem conhece. Pouca gente, né? Então, eu vou procurar dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem como que os robôs de investimento, né? Tanto hoje se fala aí que está começando a se popularizar. Hoje, mais de 70%, 80% do volume da Bolsa de Valores americana é negociado por robôs, né? Na Bolsa Brasileira já está chegando perto disso. Então, é cada vez mais comum e cada vez está mais acessível, né, ao pequeno investidor, né. Então, vamos lá. O que é uma estratégia, né? Uma estratégia nada mais é do que, normalmente é algo baseado, tá, na maioria das vezes, não 100%, em análise técnica, ou seja, na análise do gráfico, como vocês estão vendo aqui na tela, e a estratégia, ela busca encontrar padrões, tá? O que é um padrão? É um comportamento que se repete, né? Então, por exemplo, o que poderia
ser um padrão que se repete. Por exemplo, vou até utilizar um exemplo real aqui de alguns robôs que fizeram ordens positivas aqui ontem, né? Você está vendo que aqui, ó, teve uma grande esticada do mercado de alta, né? Então, qual que pode se desenvolver uma estratégia assim? Quando o mercado der uma esticada numa direção, tá? E outra coisa que vale lembrar da conta margem é que você pode operar comprado ou vendido. Comprado, se subir, você ganha, se cair, você perde. Se você operar vendido, se cair, você ganha, se subir, você perde. Então, se sobe ou se cai, tanto faz. Né? Se o mercado é de alta ou de baixa, o importante é você estar na direção certa. Né? Quando o mercado dá uma impulsão, no caso aqui, para cima, significa o que isso? Vê que o mercado está aqui, vem com calma, de repente, uma forte alta. Significa que tem força compradora. Por algum motivo, as pessoas estão comprando esse ativo, né? E aí, isso pode ser interpretado como toda vez que o mercado der um impulso forte numa direção, ele tem mais chance de continuar subindo mais um pouco, já que está entrando força compradora. Então, os robôs, ao longo dessa barra aqui, que é uma barra de 1 hora, né? Durante o mercado, o robô está lendo o gráfico, interpretou que está tendo uma arrancada de preço de alta, ele começa a emitir ordens de compra, né? E aí, se cair, por exemplo, até aqui assim, ele vai encerrar no prejuízo, já que a ordem não deu certo. Se subir mais essa proporção, ele encerra as ordens no lucro, né? E aqui acabou sendo o que aconteceu, né? O mercado subiu, bateu no take profit e as ordens foram fechadas, então, no lucro, né? Aqui aconteceu a mesma coisa, o mercado balançou um pouco e depois foi embora, né? Aqui também, ó, disparou para baixo, ele deu uma recuada, depois caiu mais, né? Aqui, ó, deu uma disparada, foi mais um pouco. Então, isso é só um exemplo de padrão de mercado, né? Por que isso acontece? Tem algum motivo, algo favorável, por exemplo, no caso aqui é uma moeda, algo aqui, na verdade, é o euro-dólar, né? Então, aqui era algo favorável ao euro e contra o dólar, porque o euro estava se valorizando em relação ao dólar, foi o medo de que o Trump não consiga aprovar os projetos dele, né? Então, isso faz com que o dólar se desvalorize e, consequentemente, o euro valorize. Então, houve essa puxada de forte aí no euro, né? Então, isso é para vocês terem uma ideia bem prática, né, do que é uma estratégia, né, na prática, assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, podem postar aí no chat. Eu vou dar um outro exemplo, tá, de uma outra estratégia. Deixa eu botar aqui no gráfico o Euro-CHF, que é o euro cotado no franco suíço, cotado em franco suíço, né? Pela alta correlação que tem entre o euro e o franco suíço, né? Esse é um par que a gente chama, tende a ser lateralizado de um modo geral, né? Ele faz movimentos aqui que você está vendo de alta, de baixa, mas principalmente quando o mercado está fechado, o mercado de Forex é o mercado 24 horas, né? Então, quando o mercado está fechado na Europa, né, consequentemente na Suíça também, tem pouco volume de negociação. Durante esse período, o mercado fica mais lateralizado. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, você vê que ele vai, volta, vai, volta. Se a gente olhar para alguns dias para trás, ó, no mesmo horário, ó, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, de forma nunca idêntica, mas eles tendem a ficar nesse vai e vem. Que é um horário com pouca movimentação, pouco dinheiro girando, sobe um pouco, cai um pouco e tudo mais.
Então, o que pode ser feito nesse caso? Né? O que a gente chama scalper de asa acesso de seção asiática. Eu vou traçar um indicador simples aqui no gráfico, como, por exemplo, o estocástico. Né? Pode ajudar nessa leitura. Então, veja, quando ele sobe para cima dessa barrinha de 80 aqui, ele tende a que a gente chama de ficar sobrecomprado, subiu demais, está esticado. Quando ele está esticado, ele tende a cair um pouco. E quando ele está sobrevendido, caiu demais, ele tende a subir um pouco. Então, vê que aqui ó, aparecem várias oportunidades ó, de você comprar, subiu, ficou esticado, você vende, fecha a ordem. Esticou para cima, você vende, caiu, ficou sobrecomprado, você fecha a ordem. E assim vai. Ó. Mesma coisa aqui agora, atualmente. Agora seria hora de vender, ó. Tá esticado aqui para cima. Agora há pouco aqui teve uma oportunidade de comprar. Aqui teve de vender, ó. Aqui teve de comprar. E com isso você consegue ficar fazendo as operações curtas, de compra e venda. Claro que você não precisa, você poderia fazer isso manualmente, né? Mas você não precisa. Você pode simplesmente ou desenvolver ou comprar um robô que faz isso de forma automática, né? Para você não tem que ficar ali na frente do computador fazendo, né? Se a gente pergunta, Railton, só pode ser um robô? Não, você pode fazer isso manualmente na mão, né? Mas se você pode programar um robô para fazer, ou usar um robô pronto, né? Para que você vai ficar você operando ali, né? O Carlos fala, programei meu lucro e atingi, porém quero aproveitar a tendência do mercado. Tem como eu aproveitar e garantir meu lucro com stop? Sim. Você pode, por exemplo, para quem é mais familiarizado com análise técnica, você opera rompimento, de como rompeu aqui esse suporte aqui para baixo, você vende. E aí deu uma esticada, sua ordem está bem positiva, nada impede de você trazer seu stop para cá, por exemplo. Pode ser ponto de entrada, pode ser um pouquinho para baixo, porque se voltar lá, por exemplo, no ponto de entrada, você pelo menos não perde, né? Muitos robôs utilizam isso de uma forma bem dinâmica. Aqui eu estou falando de uma forma bem simplificada, né? Usando alguns indicadores, como esse aqui, que é um bem simples, que eu chamo estocástico, entre outros bem mais complexos em termos de matemática, né? É possível fazer leituras bem interessantes e achar entradas e saídas bem interessantes aí no mercado, né? O Igor, quem quiser fazer pergunta, tá? Só clicar em chat e no próprio chat vocês podem postar as perguntas de vocês que eu consigo ver aqui e eu vou respondendo, tá? Então, para dar um exemplo para vocês de... Então, levanta a mão aí para quem ficou bem claro o que é um robô, como que eles funcionam, como que se baseiam as estratégias dele, né? O que é um robô? Ele nada mais do que ler o gráfico e procura encontrar um padrão, né? Alguém desenvolve uma estratégia, identifica um padrão que se repete no mercado e então o robô automaticamente opera esse padrão, né? E não pensem que é fácil, tá? Desenvolver um robô. Por exemplo, um robô que a gente está desenvolvendo agora, estamos terminando ele de desenvolver, já está quase pronto. Esse é uma Metafor, e ele opera o que a gente chama de rompimento, né? Rompimento de suporte e resistência. Suporte e resistência é um determinado preço, onde o preço costuma bater, voltar, bater, voltar. Por exemplo, nessa linha aqui que eu estou agora, aqui tem um suporte. Para cima é suporte, para baixo é resistência, né? 1.1037. Ele bateu uma vez, bateu duas, bateu três, bateu quatro e não passou. Aqui, ó, tem um suporte. Ele bateu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes, depois furou, né? Quando ele fura, é o que a gente chama de rompimento, né? Então, ele opera esses rompimentos. Então, quando rompe,
Ele entra, no caso aqui, rompeu para baixo, ele entra vendido, né? Ele faz uma projeção de proporção desse movimento aqui, ó, que a gente chama de canal entre suporte e resistência. Daqui daria aqui 200 pontos, né? 20 pips. E projeta isso para baixo, né? Ele, por exemplo, aqui atingiu uma proporção de um coeficiente de 1.0. A gente busca algumas outras características, como indicadores mais sofisticados para ver volatilidade do mercado. Então, normalmente esses rompimentos interessantes, eu vejo que eles acontecem depois, a maior parte deles depois que o mercado está parado. O mercado está parado, que chama baixa volatilidade, e de repente, rompe e vai embora. Está parado, rompe, vem. Está parado, rompe, vem. Aqui, no caso, já não estava tão parado, voltou direto. Né? Aqui está parado, rompe, vai. Aqui está parado, rompe, vai. E assim vai, né? Então, ou seja, a gente consegue ir fazendo, deixando o robô cada vez mais sofisticado para deixar ele o mais certeiro possível. Né? E uma coisa que muita gente pergunta ou acha é que tem robôs mágicos com estratégias mágicas que ganham sempre tudo. Existem robôs muito consistentes, mas tem momentos que o mercado, por exemplo, está mais lateral, onde ele fica meio lateral aqui, dá uma rompida e volta, dá uma rompida e volta, e que não chega a bater no nosso objetivo de lucro, né? E aí, nesses momentos, essa estratégia, que é uma estratégia seguidora de tendência, né, segue a tendência, o fluxo do mercado, por algum momento ela vai ser perdedora, né? E isso faz parte do jogo, né? Nenhuma estratégia ganha sempre. O que a gente faz para minimizar isso é, desde utilizar uma única estratégia, utilizar múltiplas estratégias, né? Porque assim como dá para operar esse impulso, dá para operar a reversão, que é depois que o mercado esticou, por exemplo, você compra para pegar a volta, né? Ou esticou para cima, você vende para pegar a volta. Já que o mercado move em zigue-zague, pela sua característica, ele não vai numa direção só e pronto, né? Então, ou seja, existe, assim, basicamente um infinito, né, de possibilidades, de estratégias para se utilizar, né. Vamos lá, vou começar a responder as perguntas aqui. Vamos lá. Como funciona a alavancagem? Se perder, quem paga a conta? Quem paga a conta é você, como eu mostrei ali, você escolhe o lote e conforme sobe e desce, vai automaticamente creditando dinheiro na sua conta se foi a favor da ordem e debitando se foi contra. Se chegar perto de zero, automaticamente a corretora vai encerrar sua ordem. Ou seja, quem paga a conta é sempre você, assim como quando ganha, quem ganha é você, né? Tem muita gente perguntando aqui do serviço de sinais de portfólio completo, tá? Eu já vou falar mais sobre isso, né? Que é uma forma de você assinar um serviço onde você pode usar um robô que copia já um portfólio completo, uma conta com portfólio completo, com diversas estratégias como essas que eu estou mostrando aqui agora, tá? O Marco Aurélio, Marcelo, nos finais de semana é aconselhável desligar os robôs dos sinais? Depende. Normalmente os robôs mais scalpers, que têm ordens, ordens maiores, com lote maior, a gente desliga porque, para caso houver um gap no final de semana, o que é gap? Deixa eu mostrar na prática aqui. Vou botar de volta por exemplo, aqui o SDCAD, né, que é o dólar canadense. Aqui praticamente não houve gap, vamos ver se... Aqui sim, por exemplo, aqui é o DAX, tá? O DAX é o índice da Bolsa Alemã, né? Aqui, cada barra dessa é 1 hora, tá? Gráfico de 1 hora. Vejam que aqui, ó, ele fechou o mercado, no outro dia ele abriu já pulando o preço, ó, pulando 210 pontos, né? E isso aqui aconteceu de um dia para o outro porque o DAX, assim como o Bovespa aqui, por exemplo, ele não é 24 horas, né? Ele
encerra todo dia, por exemplo, ele encerra aqui às 21 horas, abre no outro dia às 8 horas. Então, ou seja, a mesma coisa acontece no final de semana, por exemplo, no mercado de Forex, que é 24 horas, de sexta a domingo à noite, nosso horário aqui no Brasil, né? Mas no final de semana fecha. Quando fecha, quando reabre, normalmente já se começa negociando em outro preço. Isso o preço pula. Esse é bem comum. Se você está com um lote alto, o que acontece? Você pode ter um lucro ou prejuízo grande, o que é um certo risco, né, no caso de prejuízo. Nesse caso, então, a gente evita isso, não deixando ordens abertas de scalpers, ou seja, robôs com lote altos, no final de semana. Com lote baixo, eu não vejo, sinceramente, muito risco, muito problema. Como posso investir? Quais os passos e o volume? Já vou comentar mais sobre isso, tá? Sobre como investir, sinal, robô e tudo mais, sugestão de robô e tudo mais, né? Também se compra ou se aluga robô, logo mais eu já vou falar sobre isso, tá? Seus cursos são baseados em análise fundamentalista ou técnica? Técnica, basicamente técnica e basicamente com robôs, como eu venho mostrando aqui, né? Qual a média de rentabilidade com o uso de robôs, né? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui agora, vamos para os slides aqui. Isso aqui são resultados reais, tá? De robôs, um único robô, tá? Não portfólio. E aqui, por exemplo, a gente vê um robô fantástico, né? Com acumulado desde setembro de 2013, 934%, que dá uma média de 5,15% ao mês, tá? Um drawdown de 18,25%. O que é drawdown? Drawdown é um conceito bem importante, que é o máximo de capital que caiu, né? Por exemplo, você tem uma conta de 5 mil dólares, ela vai para 10 mil dólares, de 10 ela cai para 8 mil, e de 8 vai para 15. Em algum momento você teve 10, em algum momento você caiu para 8. 2 mil de 10 mil é 20%, então seu drawdown máximo foi de 20%. Não em relação a quanto você botou, mas em relação ao máximo que você já teve. Ou seja, teve períodos aqui que essa conta chegou a estar perdendo 18% em relação ao máximo que já teve. Né? Aqui um outro robô, 5,81% com 33 de drawdown. Aqui um outro, 8,92% ao mês com 57 de drawdown. Aqui 1,46 ao mês com 3,53 de drawdown. Então, a gente vê, enfim, vários exemplos aqui de rentabilidade aí de robôs. Deixa eu voltar aqui para o chat. Eu posso operar com robô e manual ao mesmo tempo? Pode sim, tá? Pode sim, sem problema. Um não interfere no outro. Tem bastante gente cantando de portfólio, e eu vou falar um pouquinho de portfólio. Então, o que a gente procura fazer? Tá? A gente procura usar o portfólio de robô. Por quê? Digamos que a gente usa, outro robô que a gente está desenvolvendo, que está quase pronto também, opera também em rompimento, como aquele outro exemplo que eu dei, mais especificamente no DAX, que é esse ativo aqui, né? Então, o que ele faz, né? Aqui a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo, a estratégia dele é bem mais complexa para eu explicar aqui, mas vou explicar a base da estratégia. Você tem aqui o candle da primeira hora, né? Depois que o mercado abriu. Ele pega esse candle, joga uma projeção para cima e para baixo. Se essa projeção rompeu para baixo, ele opera vendido. Rompeu para cima, ele opera comprado. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele operaria aqui vendido, porque rompeu essa margem, e o mercado subiu e depois caiu. Né? Aqui, no dia de ontem, essa é a primeira barra do dia, rompeu essa proporção para baixo e caiu, né? Então, ou seja, ele procura buscar a tendência do dia no mercado, aqui especificamente uma estratégia para o DAX, né? O índice alemão. O índice alemão, o DAX, ele tem essa característica desse movimento forte, né? Ele é bem volátil.
Já, por exemplo, aqui o S&P 500, né, ele já é um mercado que faz muita reversão. Deixa ele atualizar aqui. Ele fica muito, ó, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Mesmo que numa alta, vai, vem, vai, vem. Então, ele é um mercado muito bom para se operar essas reversões, né? Sobe, você vende para pegar uma queda e sai fora. Caiu, você compra para pegar uma alta e sai fora. É bem interessante aí de se operar o S&P 500. A gente tem bastante coisa em desenvolvimento para S&P 500 também. Você oferece parâmetros para operar os robôs? Atualmente, tá, o que a gente faz a gente recomenda EAs prontos, que são chamados de black box, né? Que é um EA que você não sabe o detalhe da estratégia, né? A gente explica o básico dela, como, por exemplo, estou explicando aqui do DAX, entre outras, mas quem faz o robô não libera abertamente qual que é a estratégia por si só, né? Para proteção até de pirataria e tudo mais, né? Senão qualquer um pode fazer um robô igual, o cara quebra a cabeça para desenvolver uma estratégia, depois todo mundo usa e ele não ganha nada com isso, né? Então, normalmente, quem tem o interesse em abrir sua estratégia não abre, ele vende fechado, né? E eu já vou falar um pouco mais sobre como usar isso num portfólio já de forma automatizada, né? Aí tá aqui, para cada operação simultânea é necessário um robô distinto? Qual o custo mínimo para operar com um robô? Com um único robô, com $250 dá para operar, tá? Para cada operação simultânea é necessário um robô distinto. Normalmente, cada robô tem uma estratégia, entendeu? Um robô opera aquela estratégia de rompimento em DAX. O outro robô opera reversão no S&P. O outro robô opera rompimento no euro-dólar. O outro robô opera aquele exemplo que eu dei dos scalpers de acesso ali no euro CHF, né? E assim vai, né? Então, cada robô tem uma estratégia específica. E aí vem a ideia do portfólio, né? O que a gente faz com o portfólio? Você tem, por exemplo, uma estratégia de reversão no S&P 500. Você tem uma estratégia seguidora de tendência no DAX. Você tem uma estratégia seguidora de tendência no euro-dólar. Você tem, enfim, uma estratégia de scalper de as accession no euro CHF. Quando você junta várias, as chances são de que dificilmente todas vão mal, né? Dificilmente o DAX vai estar sem tendência, porque daí é quando a estratégia de DAX vai mal, né? Quando o mercado não anda. A estratégia de o S&P vai estar em tendência fortíssima, que o robô tenta operar reversão, não consegue, estopa, né? Já que o mercado não volta, vai forte. Ao contrário, né? Uma estratégia ao contrário da outra. Aqui no Euro CHF, o mercado, que sempre fica, a maior parte dos dias, fica lateral naqueles dias, naquele horário, ele vai ficar muito volátil, a estratégia vai estopar também, entendeu? Ou seja, tudo vai dar errado. É muito difícil o mercado se comportar de uma forma que todas as estratégias vão mal. Então, quando você tem um portfólio, você tende a ter uma curva mais suave de crescimento de capital, né? Por quê? Porque enquanto você tem, né? Vamos botar aqui. Você tem 5 robôs, né? Um ganhou 1%, o outro ganhou 3%, o outro perdeu 2%, o outro ganhou 1% e o outro perdeu 1%, né? Então, vamos lá. 1 mais 3 menos 2 mais 1 menos 1. No total, você fez mais 2%, né? Se você só tem esse robô aqui, seria o melhor cenário. Você ganhou 3% nesse mês, por exemplo, né? Agora, se você só tinha esse aqui, nesse mês você perdeu 2%, né?
e assim sucessivamente. Então, quando você faz uma média de todos os robôs, isso aqui tende a ficar muito mais suave. Você não vai ganhar tanto quanto 3% no mês, aqui nesse exemplo, mas dificilmente você vai perder tanto quanto perder 2%. Aqui poderia ser 10 e menos 8, aqui eu usei exemplos com porcentagem bem pequena, né? Mas você entendeu que você faz uma média e você tende a ter mais consistência, sua curva de crescimento de capital ela tende a ser mais assim, ó. Tudo bem, em alguns momentos vai lateralizar mais, em alguns momentos vai ter uma alta mais forte, em alguns momentos e em alguns momentos ele vai ser bem regular, como aqui, né? Mas ele não vai ser tão não regular assim. Quando você pega, normalmente, uma única estratégia, com raras exceções, né? Como aqui, por exemplo, né? Vamos pegar... Ó, ele caiu... Opa! Deixa eu botar isso aqui, que a gente pode riscar em cima. Aqui, ó, ele caiu de fevereiro a março, mais ou menos. Depois de março até agosto, ele subiu. Aqui é um robô só. E aí, de agosto, aqui, de repente, setembro, outubro, ele caiu. Depois ele subiu aqui até mais ou menos janeiro. E de janeiro para cá, ele só sobe, desce, né? Então, ou seja, isso é a curva de um robô só, né? Se você reparar mesmo desse pico aqui, ó, em agosto, até agora, o ganho é pequeno, né? Caiu bastante, subiu bastante, caiu. Mas numa média, com vários robôs, ele soma, enfim, fica muito, a tendência é, por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui de portfólio, por exemplo, aqui um exemplo de portfólio. Vou botar aqui. Vê que, ó, sobe, cai um pouco, sobe, cai um pouco, aqui passou um bom período lateral, subiu um pouco. Veja como a curva tende a ser muito mais suave, né? Tu vê que aqui a perda ela é mais lateralizada, né? Aqui a perda ela é mais lateralizada. Quando a gente usa um portfólio, tem uma chance muito maior, né, de a gente conseguir fazer algo aí nessa linha. Deixa eu voltar aqui no chat. Posso operar por pessoa jurídica? Sim, dá para abrir conta pessoa jurídica, sem problema. Para iniciante, é melhor day trade ou swing trade? Isso é uma pergunta muito comum para quem vai operar manualmente, né? Aí vai muito aquela coisa, você tem tempo para acompanhar o mercado diariamente, pode operar day trade, se não opera swing trade. Mas para robô, a maioria é day trade, alguns são swing trade, e aí para robô é diferente. Para robô, quanto mais curtas as operações, melhor. Por quê? Um robô que opera, por exemplo, 2 vezes por dia, né? Num ano, eu não me recordo agora quantos dias úteis tem no ano, mas independente de ser um ano, não, vamos botar aqui num período, por exemplo, de 100 dias úteis, em média 2 por dia, ele fez 200 operações. Então, ele tem muito mais chance de fazer lucro, muito mais chance de recuperar os períodos de perda, se nesse período de 100 dias, né? Para um robô que faz 2 ordens por mês só, fazer essas 200 operações, a gente vai precisar de 1.000 dias, né? Então, ou seja, 1.000 dias úteis, vai dar isso que uns 4 anos, mais ou menos. Então, ou seja, o período de estagnação
que é esse período que fica lateralizado ou perdendo, né, o período de drawdown. Quando opera mais, é muito menor, a chance de recuperar mais rápido é muito maior. Né? E como não, você não tem que ficar operando porque o robô opera sozinho, o day trade é melhor, mas, logicamente, tem oportunidades para o swing trade também. Né? A alavancagem do robô, se eu escolho, não peguei direito essa parte. Sim, mesmo quando você compra um robô que a gente chama black box, né, comercial, que vem fechado, o risco é exatamente você que escolhe, tá? Como saber o robô ideal para mim, né? Vamos lá. É importante você saber analisar um robô, tá? Para selecionar robôs que são consistentes, né? E aí agora, tipo, não tem como explicar isso tudo, porque são algumas horas, no mínimo algumas horas, só para falar sobre isso, né? Mas tem que saber selecionar os robôs e diferentemente também do trade manual, que tem aquela coisa de qual que é a estratégia que se adequa ao seu perfil, no robô não tem tanto disso, a estratégia precisa ser boa e consistente. Se ela for boa e consistente, se ela não for, tipo, muito agressiva, não correr risco de ter grandes perdas rapidamente, coisa assim, o que que acontece? O ideal é quanto mais estratégia, melhor, tá? 5 é melhor do que uma, 10 é melhor do que 5, 20 é melhor do que 10, 50 é melhor do que 20, e assim vai. Quanto mais estratégia boa, melhor. Não tem muito tipo, eu não gosto tanto de rompimento, eu não gosto tanto de reversão, eu não gosto tanto de scalper, de acesso, não tem muito isso, né? É mais montar um portfólio, quanto mais estratégias boas, melhor. Né? Mas realmente é uma parte fundamental, é uma arte quase, selecionar robôs, não é tão simples quanto parece, e porque não basta dar lucro, tem estratégia que dá lucro, mas potencialmente ela pode entregar todo esse lucro muito rápido, por exemplo, fazer 10 meses de lucro em um mês perder tudo, isso não interessa para a gente. Uma estratégia, tem estratégia que opera sem stop loss, então como é que você vai operar numa conta margem sem limitar sua perda? Você sempre tem que limitar a perda toda a ordem. Atualmente, por exemplo, eu não arrisco mais do que 0,4% numa única operação, né? E, enfim, tem uma série de critérios aí, né? Nesse caso, para quem está iniciando, deveremos ter no mínimo 3 a 4 robôs. Eu considero o mínimo para ter um portfólio razoável, né? Pelo menos 3 já é alguma diversificação bem razoável para começar, né? Para cada robô, estratégia diferente, é exatamente isso, tá? O Ricardo, eu já quebrei uma conta com um robô, qual o cuidado que eu tenho para não quebrar outra conta? O cuidado que você tem que ter vamos lá, primeiro, a seleção do robô. E como eu falei, preferencialmente não um robô só, de preferência vários. Né? A segunda é o risco, para você zerar uma conta, e conta margem é mais fácil zerar, porque se você alavancar muito, você pode perder muito, assim como ganhar muito, mas, enfim, você tem que reduzir a alavancagem. Eu, por exemplo, não arrisco mais do que 0,4% por operação, né? Eu acho que isso é algo aí que por exemplo, aqui vocês estão vendo minha tela, isso aqui é uma conta real, tá? Aqui com 102 mil dólares. E vejo aqui, ó, que são várias ordens nesse momento, tem vários robôs operando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ordens. Nesse momento, exato momento, tem 20 ordens abertas, né? Aqui tem Libra, Eurodólar, Libra, Ouro, Euro, Eurien, Ouro, dólar australiano com dólar neozelandês, enfim. Faz essa média, né? Então, tu vê que a gente está com 20 ordens abertas, a margem, né? Tá aqui o exemplo de conta margem. A conta aqui, ela tem 102.186, e essas ordens todas em conjunto aberta
estão com lucro e ela está com 10.303, ou seja, está acreditando, né? E isso fica aqui oscilando em tempo real, né? Então, e aí os lotes, ó, 0,94, 1,2, 0,2, 0,27, 0,07, ou seja, tem ordem que arrisca mais, tem ordem que arrisca menos, né? E assim vai. Aqui a quantidade de pontos, né? Deixa eu voltar aqui no chat. Poderia dizer quantas estratégias você opera? Atualmente está na faixa de 20, tá? Na faixa de 20. E a gente está trabalhando forte aí. Eu tenho uma parceria recente aí com alguns dos melhores traders e gestores do mundo nos Estados Unidos, que estão trabalhando junto com a gente. A gente digo que não sou só eu, minha equipe também, desenvolvendo robôs, além, claro, a maior parte dos que a gente usa hoje não foi a gente que desenvolveu, a gente compra ele pronto, e a gente fez aí uma seleção para isso, né, ao longo dos anos, e é assim que a gente opera. Tem como prevenir se caso o robô, por algum motivo, quebrar a conta do fabricante e não quebrar a minha? Sim, a gente, por exemplo, para quem é aluno do nosso treinamento que chama Sucesso em Forex, a gente disponibiliza gratuitamente para os alunos um robô onde monitora a conta. Por exemplo, se fizer 5% de drawdown, 10% de drawdown de perda, fecha todas as ordens, né? Para evitar esse tipo de problema. Tem que ter conta no exterior, sim, para operar Forex e CFDs, né? CFDs são o mercado interbancário operando aí S&P 500, DAX, ouro, esses ativos, sem ser Forex, é especificamente moeda, né? Tem que ter conta no exterior, porque esse mercado ainda não é regulado no Brasil, né? Estou começando no mundo dos investimentos, como você recomendaria diversificar os investimentos, né? Renda variável, day trade, ações, etc. É uma pergunta muito pessoal, assim, muito do perfil, né? Mas o que eu diria é, cara, primeiro você tem que aprender mais, né? Por exemplo, day trade, você opera manualmente, você está falando de robô, né? Eu acho que é muita questão do conhecimento, né? Tem que, para operar, se você vai ser trader, você tem que ter muito conhecimento, muita experiência, é muito difícil ser trader, né? Com robô, se você fizer uma boa seleção, já aumenta muito as suas chances de sucesso, né? Naturalmente, você tendo resultado, você pode colocar mais capital, mesma coisa, ações, tem que selecionar bem as ações da carteira, né? Renda fixa já é mais fácil, mais tranquilo, né? O que eu sugeriria é você ir investindo, começa com uma porcentagem menor, principalmente para quem tem capital maior. Para quem tem capital menor, faz parte também arriscar um pouco mais, né? E, e você vai sentindo, vai aprendendo, vai obtendo resultado, e aí, naturalmente, você vai colocando mais dinheiro e vai sentindo, por exemplo, a gente fez uma pesquisa recentemente com os nossos assinantes, e, e a gente viu que a maior parte tolera até 20% de drawdown, a segunda maior parte 10% e uma minoria mais de 30%, né? Então, ou seja, de queda, né? Tem gente que tolera 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, quantos por cento você vai colocar depende muito do seu perfil, né? Esses valores de ganho mensal não estão considerando imposto de renda e corretagem. Qual é geralmente a porcentagem média de perda com esses valores? Ali, toda a questão de corretagem, né, que no mercado de Forex é o spread, já está tudo contabilizado, tá? Já foi tudo descontado ali. Só falta o imposto de renda, que é 15% dos lucros, né?
Tem como quebrar uma conta mesmo com stop loss, só se você estiver absurdamente alavancado, né? O que seria isso? Por exemplo, aqui no DAX, né? Você abriu aqui no final do dia uma ordem de compra com um lote muito alto e o preço pulou esses 167 pontos, por exemplo, você tem, sei lá, $250 na conta, uma quantia pequena, e o lote era meio alto, e isso aqui vai representar, por exemplo, $300 de perda. E aí, normalmente as corretoras têm seguro contra a conta negativa, então você não fica devendo, mas você perde tudo que você tinha. Mas isso é uma coisa completamente responsável de vir aqui, abrir um lote altíssimo, sem noção. Teoricamente é possível, né? Mas na prática, para quem opera direito, com risco controlado, tudo isso é virtualmente impossível. Quanto você acha interessante em porcentagem do capital colocar em Forex automatizado? Aí, como eu falei, depende muito do seu perfil, né? É difícil, assim, responder 20%, 30%. Depende muito do seu perfil, né? E também, naturalmente, quem tem menos dinheiro, eu acho que tem essa tendência natural a arriscar mais, né? Porque você tem todo o seu investimento, todo o seu portfólio, tem R$ 20.000, né? Aí você vai, vou botar 80% em renda fixa e 10% em ações, 10% em Forex. Fica muito pouco, né? Você naturalmente tem que arriscar mais. Para quem tem mais, na faixa de 10, 20, 30%, eu acho algo bem razoável, principalmente se for mais conservador na conta, já que você pode escolher, né, ser bem conservador. 20 estratégias significam 20 robôs? Sim, sendo que tem é, robô que opera múltiplos pares ou múltiplos ativos, né? Não necessariamente. Ou você tem robô que opera euro-dólar, GBP-USD, o STCHF, o STIEM e ouro, por exemplo, né? Tem bastante gente aí que perguntando sobre a questão de sinal de portfólio, de compra de robô e de curso e tudo mais, né? Então, é o seguinte, eu tenho um treinamento, tá, que se chama Sucesso em Forex, que é onde eu ensino desde toda a teoria do o que é o mercado de Forex, lote, plataforma MetaTrader, tudo isso aí, né? Toda a questão de como selecionar os robôs, né? Os principais tipos de estratégias, avaliação de todos os robôs com nome, o link, tudo para acessar, eu digo, quem quiser adquirir, né? Todos os robôs que a gente utiliza, mas não vem junto com o curso, é tudo à parte, né? E, enfim, como instalar, como configurar e tudo mais, toda a parte técnica também, né? Então, a gente ensina tudo isso bem passo a passo mesmo para quem está começando do zero, dentro do treinamento Sucesso em Forex. E, atualmente, é oferecido também aí dentro do curso um que a gente chama de sinal de portfólio, né? Que é, por exemplo, o que está rodando nessa conta aqui, né? Que um sinal já de um portfólio completo com múltiplas estratégias, né? Então, você simplesmente roda um robô na sua conta que copia uma conta como essa com o portfólio completo, já que a gente utiliza, e todos esses robôs que eu falei aqui, por exemplo, de DAX, de S&P, de tudo mais que a gente for adicionando ao longo do período, a gente vai adicionando dentro desse portfólio, automaticamente passa a ser copiado, né? E então tem enfim, um sinal de portfólio completo. Muita gente requisitou, ele estava sendo oferecido ao custo de $69 por mês, e muita gente, ele é oferecido internacionalmente através de um parceiro, e então muita gente solicitou questão de anuidade e foi feito aí uma anuidade. Na verdade, não é anuidade, né? Ele vai ser
você tem um mês de trial por $1, ou seja, você testa um mês, você paga apenas $1, você pode cancelar a qualquer momento. Você ficando, você paga 10 meses, $399, né, por 10 meses. Então, você tem acesso aí ao serviço de cópia de portfólio completo, tá? Tudo isso é dentro do curso, né? Dentro do treinamento Sucesso em Forex. Tem gente perguntando sobre abertura de conta real em corretora e tudo. É bem simples o processo, né? Você envia, enfim, cópia autenticada num cópia escaneada de carteira de motorista ou passaporte, comprovante de residência, basicamente é isso, preenche lá os dados, de repente mais alguma outra informação, né? E é algo bem simples, a gente recomenda que as pessoas utilizem corretoras em Londres, né, que é o mercado Reino Unido, o mercado mais bem regulado, e tem fundo garantidor de crédito, uma forte fiscalização em cima das corretoras, né, e tomar cuidado com essas corretoras que tem aí na internet, né, que oferece bônus disso, bônus daquilo, não sei o quê, porque quando você coloca dinheiro fora, você está sob aquela jurisdição, então se a corretora ficar lá na ilha Seychelles ou na ilha não sei aonde, se tiver algum problema, às vezes nesse país normalmente não tem fiscalização nenhuma em cima das corretoras, né? Então, o Reino Unido aí acaba sendo o melhor local, né? Na Bolsa do Brasil também, eu particularmente ainda não opero a Bolsa brasileira, né? Por uma questão que aqui lá fora eu tenho, enfim, tem todos esses pares aí de Forex que vocês estão vendo, tem o S&P 500, DAX, os índices dos principais países lá fora, eu tenho muito mais liquidez, muito mais quantidade de ativos, enfim, inclusive daqui, né, eu posso operar lá de fora, por exemplo, aqui, ó, é o BRA50, que é o índice Bovespa, né, tá aí nos seus 65 mil pontos, né, então também dá para operar de fora o próprio índice Bovespa aqui do Brasil, né, o SDBRL, que é, né, o dólar, mas eu particularmente não opero, nem lá de fora. Eu prefiro operar outros ativos. Mas por enquanto, futuramente, a gente está pensando em desenvolver algo para cá, né? No Forex, utilizando robôs, quantas vezes por mês precisa acompanhar as operações, né? Eu recomendo diariamente você dar uma olhadinha só para ver se está tudo ok, entendeu? É tudo automatizado, mas todo dia para ver, enfim, se não está acontecendo nada típico, não houve nenhuma configuração errada, nada mais. Basicamente é isso, né? Para quem quiser, então vou botar aqui, vou fazer algo especial para quem está aqui acompanhando a gente hoje até agora. Quem quiser, então, adquirir hoje aí o treinamento Sucesso em Forex, tá? Ele vai estar hoje por apenas R$527, tá? É só acessar investidordesucesso.com.br/oferta, tá? Eu vou digitar aqui no chat, que acho que fica mais fácil. .com.br/oferta, tá? E para as primeiras 20 vagas, além de ter acesso a todo o curso, né? Onde você, enfim, vai poder aprender tudo isso, se quiser vai poder comprar
os robôs instalar e operar por conta própria. Se você quiser, você também opera por conta própria, mas via sinal de portfólio automatizado, né? Mas de todo momento você tem controle total da conta, né? Além disso, recebe de bônus especial aí o curso Forex Trading Manual, que é um curso onde eu ensino a operar Forex manualmente, estratégias para operar manualmente, para você entender mais sobre análise técnica, tudo mais, que se olhar lá no site, ele custa R$ 1.497. Hoje você que está me acompanhando aqui vai poder levar isso de bônus, totalmente de graça, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Em compra de portfólio, quer dizer que não teremos despesa de compra de robô, exatamente. Não tem despesa de compra de robô. Você assina um sinal e tanto tem sinais específicos de estratégias específicas, quanto tem sinal de portfólio completo, né? E aí você segue aí um portfólio completo. Você me perguntou, o sinal de portfólio completo é $69 por mês ou $300 por mês? Na verdade, ele é ou $69 por mês, e agora está sendo lançado um plano de $399 por 10 meses, ou seja, você paga uma vez $399 e tem acesso durante 10 meses. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Qual que é o valor que eu tenho que ter na minha conta para esse portfólio, né? Para o portfólio o mais completo, eu acho que o valor mínimo é $3.000. Agora está sendo lançado também um sinal menor, que é para a partir de conta a partir de $500, né? Então vão ter duas opções aí. Já tem a do portfólio completo, vai ser lançado uma de um portfólio menor para $500. Qual a média de rentabilidade desse portfólio de sinal? O objetivo é fazer 50% ao ano, né? Ele foi lançado agora, bem recentemente, esse portfólio. Aqui você pode ver o resultado dele. Ele começou mês passado, então ele tem basicamente um mês. Ele é uma conta conservadora, então ele está acumulado aí com 1,63%, com um drawdown máximo de 1,15%, ou seja, só caiu 1,15%. Em todos os sinais, tá, seja ele qual for, você pode escolher o multiplier. O que é o multiplier? Por exemplo, o multiplier 2.0, como vocês viram lá em conta margem, significa que você vai ter o dobro do risco, ou seja, o dobro do retorno, ou o dobro do prejuízo se estiver negativo, ou o dobro do drawdown, né, durante os períodos de prejuízo. Então, quem usa 2.0 teria feito 2,22% ao mês com 2,3% de drawdown. 3.0, 3,33% no mês com 3 e, enfim, alguma coisa de drawdown, né? Então, aqui ele começou, ele portfólio, ele tende a ter movimentos mais suaves. Ele passou um bom período lateralizado e, de repente, ele deu um bom pico aqui, com boa parte daquelas ordens que eu expliquei para vocês ali no começo, em que ele pegou um movimento interessante ali em vários ativos e deu um pico, né? É normal, assim, né? E, então, basicamente, é isso aí. Esse é o, o objetivo aí, sendo que pode-se operar de forma mais agressiva ou até mais conservadora. Mais conservadora, essa conta já é bem conservadora, né? Mais conservadora que isso, aí, né, é conservador demais, né?
A gente fala que o USD-BRL tem um spread alto, realmente ele tem um spread alto no Forex, é um dos motivos pela qual a gente não opera, mas de qualquer forma, a liquidez do USD-BRL, por mais que, por exemplo, aqui no próprio PMF-Bovespa seja menor, né, tem tanta moeda com tanta liquidez que eu não vejo por que operar o real brasileiro. Né? A gente tem euro, dólar, franco suíço, dólar australiano, dólar canadense, e por aí vai, ien. Não vejo por que, e várias combinações entre essas moedas, né? Porque eu não vejo por que operar o real brasileiro se ele tem menos liquidez, né? Quanto tempo tem acesso ao curso? Por tempo determinado, o curso sempre fica liberado, né? O Felipe, então, com o multiplicador, dá para assinar um sinal com uma conta de $3.000, dá sim, né? Abrindo uma conta no exterior e usando o sinal completo é o que basta para operar? Sim, é o que basta para operar. Tem um link direto de compra do curso? Tem. Investidordesucesso.com.br, estou digitando aqui, /oferta. Tem gente aqui perguntando se eu uso a corretora Active Trades. Uso, gosto bastante, eu particularmente tenho uma confiança aí no trabalho deles. É só digitar, tá? Para quem quiser acessar a oferta no seu navegador aí, www.investidordesucesso, tudo junto, .com.br/oferta, tá? E aí vai aparecer o link para você comprar aí com o valor promocional. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse modelo de aula mais prático, né? Não sim com uma aula simplesmente montada, mas sim enfim, na prática mesmo, aqui mostrando, né, de forma bem transparente, bem direta ao ponto, pontos, conceitos aí que podem ajudar vocês aí como investidores para entender mais sobre o mercado. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Obrigadão pela atenção de vocês aí até agora. E então, até o próximo Investidor de Sucesso Show. Um grande abraço, boa noite a todos.